Kazuya Yamamoto. Vamos apresentar o vídeo 2 do professor Kazuya Yamamoto. Hello everyone, I'm Kazuo Yamamoto from Chubu University in Japan. I just want to tell you about lightning victims in Japan. So the average number of lightning strikes victims in Japan per year is about 20. Not so large, but not so small. And about 13 of them died. So mortality is about 70%. So injury environment usually in Japan, that you are in sports like playing soccer and playing baseball and running and walking and so on. And sometimes some people get a lightning during the farm works. So the most important thing. So of course the evacuation method is very depending on the surrounding environment, but the best option is to evacuate in reinforced concrete building or car. So just be safe against lightning. Thank you. Só para complementar, né, o professor Kazuya Yamamoto, ele é professor associado do Departamento de Engenharia Elétrica da Universidade de Chubu, no Japão. Ele é especialista em proteção contra descargas atmosféricas, com ênfase em produção de sistemas eólicos, né, trabalha bastante com turbinas eólicas, modelamentos eletromagnéticos, EMC, e engenharia de alta tensão. Ele é bacharel, mestre e doutor pela Doshisha University em Kyoto, Japão. Ele participa de diversos comitês técnicos da SIGRE e de congressos internacionais de descargas atmosféricas. A próxima palestra é do professor Danilo Ferreira de Souza, né? O professor Danilo, ele possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal de Mato Grosso, em 2011, especialista em Engenharia e Segurança do Trabalho, especialista em Energia pela Federal do Rio de Janeiro, e mestre e doutorando atualmente aqui pelo Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo, tá? E é professor adjunto da Universidade Federal de Mato Grosso. Pela apresentação, obrigado pela presença de todos, da Lilian ali também, que eu estou vendo ela aqui. E, bom dia, obrigado pelo convite, Eric, por poder ajudar no evento, na organização, e está aqui apresentando um trabalho que está em andamento. Assim como o Zé Cláudio, também gostaria de dizer que o Hélio apresentou parte do que eu ia falar, e nós continuamos assim, claro que é brincadeira, mas um pouco de verdade. Então, acabamos que nós estamos escrevendo já o trabalho em inglês, então eu trago alguns dados aqui em português, inglês, e já é um trabalho que está em andamento, e acho que bem interessante, porque está bem dialogando com a área do evento, inclusive com os dados aqui que o professor Kazu colocou também. Então, a pergunta que nós fazemos é a seguinte, para iniciar a pesquisa, basicamente qual é a mortalidade dos raios e a morbidade dos raios do Brasil? Então, nós já temos aí mais ou menos 87, 88 publicações indexadas em que trazem basicamente o quê? Quantos habitantes morreram em um determinado período de tempo devido a raios em relação a uma população. E o Hélio já trouxe esse dado aqui. Então, nós temos hoje, aproximadamente, na literatura, 86 publicações indexadas nesse sentido, que nós rastreamos. E a nossa pergunta é basicamente outra. Quer dizer, qual é a mortalidade, ou seja, depois de uma pessoa atingida por um raio, qual é a possibilidade de morte? Então, eu gostaria de voltar e dizer que eu participo desse trabalho. O primeiro autor é o Walter, que é engenheiro eletricista, especialista em sustentabilidade, agora mestrando do programa de pós-graduação em Física Ambiental da Universidade Federal de Mato Grosso, que está relacionando as densidades de descarga atmosférica com os fenômenos de mortes, e está chegando a resultados interessantes. Normalmente não é onde tem mais raio que morre mais gente, tem outras variáveis aí que a gente deve estar apresentando em breve nos próximos congressos. Então, Walter é o primeiro autor desse trabalho. Bom, os mecanismos de danos, acho que não tinha como não abrir o evento falando sobre isso, então já foi bastante falado aqui, só retomando. Descarga direta é o primeiro mecanismo, tensão de toque, descarga lateral segundo, tensão de passo, líder ascendente não conectante, o José Cláudio já falou, o Hélio falou também, Milton Shijihara já tem um trabalho nisso, né? E o quinto mecanismo é o líder ascendente não conectante, que a gente acabou de falar que o Anderson diz,
e os danos barométricos dos efeitos não elétricos causados pela abrupta expansão do ar, causado pela elevação da temperatura, que é basicamente o plasma, próximo a quem está próximo ao raio. Então não é tensão de passo. Nisso também um trabalho do Hélio e do Willio já levantou aí o que nós podemos chamar de sétimo mecanismo, que é falha de algum equipamento eletrônico interno. Outros dois mecanismos nós nem temos ainda desenhos para isso. Até vamos encomendar o desenho ali para artista, que é o filho do Milton, que vários acidentes, inclusive em Portugal, causados por incêndio devido à origem atmosférica. Quer dizer, que é o raio, normalmente o raio é de uma nuvem carregada, então tem chuva depois. Poucos casos de tempestade de areia, etc., vão causar raios também. Porque tem outras causas, a gente normalmente só relaciona a chuva. Mas em Portugal, por exemplo, tem muitos casos de incêndio por raio sem chuva. Então são raios basicamente secos. Esse seria o termo em inglês. E aí um oitavo, nono mecanismo, Jobson já enunciou, né? Acho que foi a primeira vez que eu vi aqui falar no Brasil, que é o seguinte, que é uma pessoa que morre devido ao pânico causado por um raio em um ambiente com aglomeração de público. Então, por exemplo, um estádio que está carregado, cheio de pessoas, tem um raio, algumas vítimas, e depois uma pessoa pisoteada ali, por exemplo, na saída, quando você não tem, por exemplo, um mecanismo de aviso, etc. Então tem outros mecanismos que nós estamos descobrindo agora e, na verdade, fazendo a narrativa disso. Então, duas perguntas motivaram esse trabalho. A primeira pergunta foi: qual é a mortalidade dos raios nos países do mundo? Essa é uma pergunta. E quando a gente tem uma pergunta de pesquisa, quer dizer que a gente quer saber o resultado, normalmente a gente vai no Google e digita para saber se isso... como é que a gente responde essa pergunta? Agora tem o ChatGPT, né? Normalmente a gente faz isso. Quer dizer, na perspectiva, se a gente for querer fazer uma análise científica, não é assim que se faz. Existem máquinas de busca onde nós fazemos a busca por publicações e avaliamos a qualidade dessas publicações e os números que essas publicações trazem. Então a gente queria saber se existem em quais países e no Brasil. Como nós não encontramos no Brasil, nós então fizemos a pesquisa primária, acho que o José Cláudio aqui também trouxe dados primários, então são dados inéditos aqui que nós não publicamos ainda. Quer dizer, qual é a mortalidade dos acidentes por raio no Brasil? Então aí nós processamos os dados do SUS para tentar responder essa pergunta. Bom, então a apresentação ela vai ter dois momentos. O primeiro é uma revisão sistematizada de literatura, onde nós apresentamos como está isso no mundo, e o segundo momento são os dados primários do SUS que nós estamos finalizando o tratamento para responder essa pergunta. Quer dizer, a partir do momento que uma pessoa é vítima do raio, qual é a possibilidade dela morrer ou não, né? Bom, e como é que a gente faz uma pesquisa, né? Eu quero saber se uma droga é eficiente para, por exemplo, uma enfermidade, né? Então, você primeiro identifica uma string de busca, às vezes a mais simples possível. Tem algumas strings que demoram 1 ou 2 páginas, né? A nossa string é bastante simples. Eu preciso localizar trabalhos em que tenha como palavra-chave. Cadê o laser aqui? Que tenha como palavra-chave Lightning e Victims, né? Poderia ser damage, poderia ser injuries, poderia ser outros itens, mas Lightning e Victims traz uma quantidade de artigos significativa. Então nós definimos a string de busca. A partir daí, existem bases de dados científicas para fazer as buscas, né? Por exemplo, o pessoal da saúde trabalha com a PubMed. Uma das maiores bases, inclusive, que traz todos esses termos da bibliometria científica, é o Web of Science da Clarivate Analytics. E tem outras. O Google começou a ter um mecanismo de busca interessante, que é o Google Scholar, que só trabalha com pesquisas científicas, né? Mas ele ainda precisa melhorar bastante. De maneira que o que nos apontou como o melhor mecanismo de busca é uma ferramenta da Elsevier chamada Scopus. Tem uma ampla base de dados com baixas taxas de duplicação. Bom, dito isso, nós vamos apresentar aqui agora como é que nós chegamos nas publicações para então fazer as análises. Aplicando o mecanismo de busca, nós conseguimos localizar 271 publicações. 5 eram duplicadas e 9 em idiomas diferentes do inglês, que aí nós não tivemos dificuldade para avaliar. Então nós descartamos, sobraram 257. Dessas 257, após a leitura do título, nós já descartamos 121 que não fazia parte, ou não havia possibilidade de responder a nossa pergunta. Então fomos para a leitura do resumo de 136 publicações, das quais, após a leitura do resumo, 72 já foram descartadas por não estar ligada a nenhuma possibilidade de responder a nossa pergunta. Posteriormente, continuando na triagem, avaliamos 64 publicações inteiras. Veja, esse é o mecanismo de responder uma pergunta do ponto de vista científico, né? Então, pelas publicações. Então, ali nós descartamos 9 porque eram apenas relatos de vítimas,
nós descartamos 25 porque abordavam apenas o número total de mortos, não falava dos feridos, é o mais comum, né? Depois, 10 nós descartamos porque estava fazendo discussões mais generalistas sem apresentar dados, e 7 nós não conseguimos acesso. De maneira que, para responder essa pergunta, né, aplicando a string de busca e fazendo essa varredura na literatura, nós chegamos em 13 publicações com capacidade de nos responder essa pergunta. E aí nós analisamos as 13 publicações. Então nós estamos ainda na primeira etapa, que é a revisão sistematizada de literatura. E aí, só para esclarecer, o que é a morbidade? É o número total de vítimas em relação a uma população. Vítimas não quer dizer que morreu. Já a mortalidade, nós só trabalhamos com o número de mortes. Então, vamos falar das 13 rapidamente, né? O tempo é curto. A primeira foi o Wilson e Webb, que analisaram um período grande, 1988 a 2012, no Reino Unido. 722 vítimas de raio, das quais 47 sobreviveram. De maneira que a taxa de mortalidade média nesse período, porque a população vai aumentando e nós trabalhamos com o dado anual da população referente ao Banco Mundial, foi 0,47. Já a mortalidade, 0,031. De maneira que a taxa de mortalidade foi muito baixa, foi apenas 6%, 6,5%. Né? Então é um número relativamente baixo. E depois na Estíria, que é um estado da Áustria, apenas 22 casos no período de 2000 a 2017, né, uma região pequena, das quais a mortalidade foi 18%. Então 18% das vítimas de raio vieram a óbito. Né? Seguindo, em Uganda, um número já bastante alto das vítimas. Nós tivemos 734 casos e a taxa de morbidade, a população não é tão grande, foi para 23,3%. Né? E o percentual de vítimas também é alto, 20,44%. 20,44% das pessoas morreram. Posteriormente, o Canadá, Mills avaliou de 1994 a 2005, 197 vítimas. E aí já a mortalidade foi 22%. Né? Lopes e Rowley também sempre faz pesquisas com a professora Marianne Cooper, dos Estados Unidos, analisou um período muito grande e até foi bem difícil trazer para a base populacional ano a ano, a gente não pode generalizar. E como valor médio, das 11 mil vítimas de raio, 2.900 vieram a óbito, que dá 26%. Né? Continuando, na Polônia, a possibilidade de você sobreviver a um raio é aproximadamente 70% depois de você ser vítima do raio. Portanto, 32% das vítimas morrem. Na China, nós tivemos duas publicações, uma 51%, outra 52%. Inclusive, é uma atualização do mesmo autor, os grupos de pesquisa são semelhantes. Depois, no Sri Lanka e na Grécia, taxas de 52% aproximadamente, ou seja, a possibilidade de sobreviver a um raio vai diminuindo. E no Brasil, nós tivemos um grupo que, em Insípida, fez esse estudo também utilizando o mesmo mecanismo que a Bracopel utiliza. O diretor executivo da Bracopel está aqui, Edson Martins, vai fazer uma apresentação recente. Eu e o Walter também participamos da Bracopel. Walter é diretor de assuntos educacionais, eu estou na vice-presidência. Né? Eles usaram o mesmo mecanismo da Bracopel. Na publicação, nós agora estamos falando também do mecanismo, que é a busca nos jornais. Eles chegaram a uma taxa de mortalidade no Pará de 55%. 34 vítimas no Pará entre 2001 e 2012. E dentro dessa amostragem, aproximadamente 55% vieram a óbito. Depois tivemos Turquia e Mongólia. Mongólia foi um outlier, né, na localização. Por quê? Porque das 58 vítimas, 57 morreram, o que dá uma taxa de 98%. Então, difícil, essa taxa provavelmente a mais alta. De maneira que pesquisas que falam do número de mortes por milhão de habitantes, nós temos mais de 70. Mas a que respondem essa pergunta são poucas. E fiquei muito feliz aqui porque o Japão, não fiquei muito feliz com o dado é péssimo, o dado do Japão é 70%, foi apresentado agora pelo professor Kazu, e essa publicação o algoritmo não encontrou. Então nós vamos ver se ele já publicou esse dado, como é que é, para ter possibilidade de citar isso. Né? E continua a pergunta: qual é a mortalidade dos raios no Brasil? Essa é a nossa pergunta de pesquisa, de maneira que, e acho que é assim que se faz, assim, acho que essa é uma forma interessante de fazer a pesquisa científica. É primeiro fazer a pergunta, isso dá muito trabalho, fazer uma string de busca, fazer uma revisão sistematizada, ver o que foi feito, se foi respondido. Bom, então não foi respondido. Então cabe a nós agora tentar responder essa pergunta. Okay? Então agora começamos a segunda parte da apresentação, que é como está no Brasil. Para isso, nós tivemos que processar uma massa de dados grande do SUS de 2 bancos de dados diferentes. Tá? O SUS tem
basicamente 3 bancos de dados. São pessoas que morreram, são pessoas que foram internadas e são pessoas que entraram e saíram do hospital. Ok? Então são 3 bancos de dados. Nós trabalhamos com 2 bancos de dados. Quem morreu e quem entrou e foi internado, né? No nosso CID X33, que é o caso das vítimas de raio, e dentro desse CID tem vários subcasos. Então, primeiro é o seguinte, as pessoas que morreram. Pessoas que morreram, geralmente o Instituto Médico Legal leva o corpo e é preenchida uma autorização de internação, desculpa, as pessoas que foram internadas, né? A pessoa é levada para o hospital, é preenchida uma autorização de internação hospitalar e, a partir do prontuário médico, a Secretaria Estadual de Saúde manda para o DataSUS nesse banco de dados, no SHI, que é o Sistema de Internação Hospitalar, e depois foi para o tratamento e análise. O segundo caso é de morte, onde você tem a morte por raio, o legista chega, pode ser o médico legista, nas grandes cidades sempre são médicos, em outras cidades são técnicos, preenchem a declaração de óbito, e que tem diversos problemas de preenchimento, mas é os dados que temos, é melhor isso que nada, de maneira que nós chegamos a ter a declaração de óbito no SIM do DataSUS, que está ligado às mortes, e, portanto, esse é o nosso segundo banco de dados, né? O indivíduo já morreu, ele é retirado e levado para o Instituto Médico Legal. De tal forma que nós fizemos a localização e tratamos os 2 bancos de dados. Isso para fazer o download do banco de dados, a gente consegue, em um primeiro momento, pegar todas as mortes. Então, isso deu algumas centenas de gigas para até então tratar. Hoje já tem uma plataforma mais amigável, né? Mas até então nós fizemos o download de todas as mortes no Brasil. E depois separamos, juntamos os 2 grupos, né? Que é o quê? Quem morreu direto e quem foi para o hospital, que pode ter sobrevivido ou não. Depois disso, fizemos a extração dos dados e segmentamos a partir do que foi fornecido. Alguns nós nem chegamos a discutir mais aprofundadamente, mas conseguimos responder a pergunta de pesquisa até o momento. Então, segmentamos por data, por região, por data da morte, por local, por grupo de idade, sexo, ocupação. Analisamos os dados, não conseguimos terminar a discussão, o trabalho ainda está em andamento, né? E apresentamos aqui os dados estratificados, até a gente pode fazer reflexões aqui a posteriori, para depois finalmente responder a pergunta: qual é a taxa de mortalidade dos raios no Brasil? Então, a distribuição já bastante esperada, é o que a gente vem apresentando nos congressos. As mortes estão muito ligadas ao regime de chuva do país, então é esperado que no tempo seco as mortes sejam reduzidas. Apesar que na região norte as chuvas continuam, mas o número de raios é bastante reduzido. E na região nordeste, essa pesquisa a gente também está tendo a discussão e o apoio do INPE, a gente observa um fenômeno interessante, que foi justamente na apresentação do trabalho do ICLP. Nós fizemos essa relação com as chuvas e disse, olha, essa relação é válida para algumas partes do país, mas para o Nordeste não, porque no Nordeste você tem uma quantidade de chuva sem raios. Então você tem que discutir a partir do momento dos raios nuvem-solo, tem que ter essa medida para você fazer essa relação, né? E esse trabalho está caminhando nesse sentido. Mas, de modo geral, a curva é bastante essa. No final e no começo dos anos, devido ao regime de chuva, as mortes aumentam. E as internações também, né? Algumas variações abruptas nós ainda não conseguimos explicar. Por exemplo, de 2014 para 15, 2015 para 16, o número de internados, que são as vítimas, ou seja, não morreram necessariamente, porque os que morreram estão em vermelho, nós tivemos a variação abrupta, indo de 122 internações por raios para 227, depois caiu para 116, 220. Nós ainda não conseguimos, do ponto de vista científico, fazer essa explicação, né? O DataSUS também estratifica por race, por cor de pele. Então nós observamos aqui que no caso dos indígenas, até pela questão do tipo de habitação, isso aí a gente já está conseguindo fazer algumas explicações sobre isso, a mortalidade dos raios é maior, né? De 59 casos, 53 óbitos. E no caso de negros e pardos, também a mortalidade é um pouco maior que no caso de brancos. Essa é uma estratificação de dados, a gente tem que discutir melhor. Continuamos aqui com a pirâmide etária e por sexo com a mesma distribuição. Inclusive a doutora Marian Cooper já falou, olha, é uma pirâmide de distribuição típica de país em desenvolvimento. Nos países mais desenvolvidos, vamos usar esse termo, o Zé Cláudio já usou aqui logo no começo, você tem, não igual, mas uma distribuição de morte por sexo um pouco maior, de maneira que é mais igual as mortes do sexo feminino e sexo masculino. Porque já houve bastante o fenômeno de êxodo rural, as pessoas já foram para a cidade. E isso está bastante ligado às mortes no campo, né? O Hélio sempre traz um dado do Ronald Howley,
onde ele mostra que nos Estados Unidos as mortes por descarga atmosférica reduziram absurdamente quando a população veio do campo para a cidade, né? E no Brasil a gente percebe que parte dessas mortes ainda são no campo, apesar de que muitas mortes são na cidade, mas os homens eles estão mais expostos aos trabalhos em áreas abertas, o que foi discutido aqui, né? Então eles são a maior parte das vítimas dos acidentes por raios, inclusive a gente coloca em idade ativa, que são homens entre 20 anos até 50 anos, são considera idade ativa. Não estou dizendo que depois disso ou antes não é, mas estou dizendo o seguinte, essa idade é a idade de maior produtividade e é assim que a literatura traz, idade ativa. Então, a gente observa que a distribuição é mais uniforme e essa nossa pirâmide ela continua assim, essa é a nossa terceira análise. Quando a gente observa os acidentes do trabalho, até causou uma discussão aqui depois, se o raio era uma morte por raio, um acidente por raio era acidente do trabalho ou não. Não vamos entrar nisso de novo, né? Mas quando a gente olha as vítimas que sobreviveram, a maioria não estavam em atividade de trabalho. Então, grande parte estava em área aberta e etc. E a estratificação de dados do SUS ainda tem alguns problemas. Eles trazem a maior parte das mortes nas residências. Então, quando a gente analisa também por ano de estudo, né, é um output do DataSUS, então eu trago isso para análise. A maioria das pessoas que morreram tem entre 4 e 7 anos de estudo, né, e uma pequena quantidade tem acima de 12 anos. Temos uma quantidade de dados não informados também bastante elevada, mas a gente acredita que isso acontece devido a problemas no preenchimento da declaração de óbito e de internação, mas no que se refere ao resultado, porque a maioria dos trabalhos ao ar livre são trabalhos que exigem uma escolaridade um pouco menor. Também, essa não é uma informação tão relevante, mas é um output do DataSUS, né? E aí, no caso dos raios, eu quero dizer que se você é solteiro, a probabilidade de você morrer num acidente de raio é um pouco maior. Claro que isso é devido à atividade realizada, então trouxe até esse dado aqui por uma brincadeira, né? Nós temos que tratar melhor no caso dos locais de acidente, porque muitos locais ainda estão não informados quando a gente vai para as internações. Por quê? No caso das mortes fica um pouco mais claro, mas nas internações se mistura um pouco e grande parte ainda estão dentro das residências, né? A parte não informada, essa é uma crítica que a gente faz, que os sistemas de prontuário médico tem que ser um pouco mais detalhado para que a gente possa trabalhar melhor esses dados. De maneira que agora, finalmente, aí eu já está sobrando um pouquinho de tempo, nós conseguimos responder a pergunta: qual é, portanto, a taxa de mortalidade e as outras perguntas adjacentes dela no Brasil. Nós analisamos, e agora não publicamos ainda, mas já coloquei aqui como se a gente tivesse publicado, isso falta tratar e avançar. Nós analisamos uma massa de dados, que é de 2008 a 2021. Nós precisamos trabalhar ainda de 1996 a 2007. Né? Isso ainda será feito, é uma massa de dados muito grande, isso dá um trabalho grande, mas é o trabalho do mestrado do Walter, então ele está avançando nisso, juntamente relacionando com o número de descarga nas regiões. E isso é interessante, porque assim como ocorreu na Colômbia, foi uma coisa muito interessante, foi apresentado no CIPDA já. Não é onde tem mais raio que morre mais pessoas. Muitas vezes é onde, inclusive, tem menos raio, só que tem mais pessoas. Então, normalmente, mesmo que onde tem mais pessoas as atividades não são rurais, são urbanas, o número acaba sendo um pouco maior, né? Então, essa é um pouco uma dicotomia da análise que nós estamos encontrando. Então, no caso brasileiro, nós analisamos 1.874 vítimas, então, portanto, são dados primários, das quais 1.101 morreram, né? E um percentual pequeno das vítimas que foram hospitalizadas morreram. Aproximadamente 25% das vítimas que foram hospitalizadas morreram, né? De maneira que, a partir desse dado, a taxa de morbidade do Brasil, e aí os dados às vezes são fontes diferentes, né? Nós estamos trabalhando com DataSUS. Na Bracopel, nós fazemos um trabalho com os sites de notícia, né? E o INPE, nós até tentamos trabalhar com a massa de dados do INPE, não conseguimos, mas o INPE informa que eles trabalham com parte do DataSUS, mesclam também com as notícias e trabalham com dados da Defesa Civil, das quais nós não tivemos acesso. Então nós temos uma massa de dados oficial do Sistema Único de Saúde. Então a taxa de mortalidade
é bem menor, dá 0,38, o que coloca o nosso número lá embaixo, né? Comparado a alguns aqui, o Hélio apresentou dados aqui do Malawi que está acima dos 70, né? Então isso também é uma situação em que, quando a gente pega uma quantidade de mortes e distribui numa população, então fica bastante elevado o número, né? Porque às vezes uma população é pequena, então, o que não é o caso da Índia, por isso que a Índia também é um caso bastante típico. E a gente tem que também separar as coisas, porque são muitas formas de análise diferentes. A gente sempre observa, o Brasil é o país que tem mais raios no mundo, é verdade, mais de 80 milhões de flashes de nuvem de sol por ano. Mas isso acontece porque o Brasil é muito grande e está numa região tropical. Regiões da própria Uganda, do Congo, regiões da Venezuela têm uma densidade altíssima, a própria Flórida, regiões da Malásia. Então, o Brasil só é o campeão dos raios porque ele é muito grande e está num território muito grande. Existem regiões em que a densidade de raio por quilômetro quadrado é muito, muito maior, né? Bom, então, dessa forma, nós ficamos com 58% das pessoas que foram atingidas por um raio e que deram entrada no hospital, né? Se a pessoa não deu entrada no hospital, nós não temos. E aí há uma dificuldade também em saber, o Cláudio e o Hélio colocaram isso aqui muito bem. Quer dizer, acho que o caso que o Cláudio traz aqui é muito, muito claro, né? Será que aquelas pessoas que... será que aquelas duas moças, se elas deram entrada no hospital, o que será que foi colocado no prontuário? Não é certo que foi colocado no prontuário que a morte foi por raio. Imagine, senhores, nós vamos completar agora, vou até escrever um texto sobre isso, março, abril do ano que vem, 50 anos do caso da tragédia do edifício Joelma, que foi um incêndio elétrico onde nós tivemos mais de 200, 170, mais de 200 mortes, eu tenho que checar esse dado, por um incêndio elétrico. Incêndio de origem elétrica, nós vamos ter 50 anos dessa tragédia. E em alguns dos... As pessoas o incêndio ia começando, e muitas pessoas... O incêndio começou na metade do prédio, não lembro o andar. O fogo ia subindo, e as pessoas não desciam, a maioria. Subiam, até em alguns momentos, porque não conseguiam mais descer. Elas subiam, né? E até na narrativa jornalística, e depois a discussão foi essa em alguns prontuários, quer dizer, as pessoas se jogavam lá de cima. As pessoas não se suicidou. Isso não foi um suicídio. Isso foi também uma morte de origem elétrica. Assim como o Jobson já enunciou aí o 8º, 9º mecanismo, que basicamente é uma pessoa que morre pisoteada devido ao pânico, quer dizer, ela morreu também por um problema de uma descarga atmosférica. Então, no Brasil, nós temos uma taxa de mortalidade de 58% e continuamos com a maior taxa até então, no artigo do Chandima, da Mongólia, de 98%. Essa pesquisa continua. Nós não devemos aumentar tanto a quantidade de publicações, foram 13, porque dentro das 276 em que a nossa string localizou na literatura, elas basicamente tratam desse assunto. Quando nós aumentamos a busca, indexamos também damage e injuries, esse número ele cai para 4.700 referências, 4.177 referências, né? Para analisar 4.077 referências dá um trabalho muito maior e os scopus nem permitem um download de tudo isso, a gente tem que fazer a parte e aí utilizar um software para tratar esse banco de dados. Tem algum software que trata o banco de dados de referência. E o próximo passo é estudar algumas estratificações. Você viu que nós trouxemos alguns gráficos aqui em que nós não fizemos a devida discussão. Eu não consigo explicar ainda por que teve aquela mudança tão absurda de 2013, 14 e 15, o que aconteceu. E nós temos que analisar também a série temporal de 1996 até 2007. Então, basicamente, já concluindo, o que a gente queria trazer isso primeiro. Nós tínhamos uma pergunta de pesquisa. Como é que responde uma pergunta de pesquisa? A partir de uma revisão sistematizada de literatura. Como essa revisão não respondeu a nossa pesquisa, não respondeu a nossa pergunta, então nós fomos fazer a investigação, utilizamos essa base de dados e esse trabalho está em andamento. Eu queria aqui as 13 referências apenas utilizadas e eu queria aqui agradecer a oportunidade. Obrigado. Bom, já que somos inativos, vamos proceder a uma atividade de inatividade indo para o café. Ok?